Queridos irmãos, nesse domingo, quando mais uma vez nos reunimos para culto e adoração a Deus, nesse dia onde participamos da ceia, no primeiro domingo de setembro, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 24, verso 13 a 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou quase 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse-lhe Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, tendo partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele nos caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, de como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, vamos orar a Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai Celestial. Pai amado, nesse domingo, quando mais uma vez estamos agora reunidos nos lares, cada um junto da sua família, para esse momento de culto e adoração, quando ouvimos a tua palavra lida, pedimos que o teu Espírito esteja atuando na nossa vida, atuando nos nossos corações, nos fazendo enxergar aquilo que o Senhor quer nesse texto, e que essas verdades venham nos ajudar na nossa caminhada cristã. Dirija a nossa vida, guia os nossos passos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero conversar com os irmãos sobre o tema Encontro com Jesus na Estrada da Vida. Se os irmãos observarem o texto que Lucas faz essa narrativa, no início do capítulo 24 diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparados, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Observe que Lucas está falando da ressurreição de Jesus, e essas mulheres vão até onde o corpo estava com o intuito de embalsamarem o corpo de Jesus, não o encontram, e mais lá embaixo, no verso 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, nada mais viu,
senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então Pedro entra no sepulcro, vê que não tem ninguém, e ele fica maravilhado. Observe que a narrativa de Lucas é muito clara, as pessoas que estão envolvidas aqui têm uma perspectiva da vida. Eles olham a vida de um ângulo, e nessa noite eu queria que você pudesse olhar a vida de outra maneira. Às vezes, as perspectivas que cobrem os nossos olhos, impedindo-nos de enxergar as verdades, mantendo-nos perpetuamente em busca de resposta em meio à escuridão, desesperados. Mas Jesus foi até aqueles discípulos para tirar a película das perspectivas falhas de uma caminhada e uma camada de cada vez, até que eles pudessem ver claramente. Jesus, então, agora está junto daqueles discípulos, e nessa caminhada ele se põe junto dos discípulos, e eles estão como que impedidos de enxergar, de ver aquilo que estava acontecendo. E Jesus, então, faz algumas perguntas, e nesse diálogo, Jesus agora começa a repartir para eles uma perspectiva nova, uma visão nova daquilo que eles estavam tendo. Observe que o ponto de vista deles carecia de uma dimensão espiritual que os deixava com uma compreensão apenas humana dos eventos. O próprio plano deles determinava as suas expectativas. E eles ainda não haviam reconhecido a ressurreição. Olha que esses homens já tinham ouvido das mulheres, já tinham ouvido dos discípulos que o corpo não estava ali, mas ainda não haviam crido na ressurreição. Então, quando nós estamos nessa dificuldade do caminhar sem uma perspectiva correta da visão de Deus para nós, nós encontramos muita dificuldade nessas caminhadas, principalmente a nossa caminhada com Deus. Então, eu queria que você, olhando esse encontro de Jesus, nessa caminhada de 11 quilômetros, de Jerusalém àquela aldeia chamada Emaús, Jesus, então, muda totalmente a realidade daqueles discípulos. E hoje nós estamos andando também pela vida, segundo o caminho que cada um tem. Às vezes na escola, no trabalho, em casa, no ministério. E às vezes quando acontece alguma coisa que perturba a nossa rotina, ou pior ainda, reduz a nossa vida a escombro. Às vezes a presença de Deus parece algo distante para nós. Tenha certeza que Ele permanece junto de você. Então, nessa noite, eu queria que você, lembrando que às vezes nós temos perspectivas diferentes da realidade da qual Deus tem para nós. E a circunstância onde nós vivemos muitas vezes nos dificulta enxergar, do ponto de vista de Deus, as coisas. Então, eu queria que você, olhando para o texto, nós pudéssemos ter 3 decisões práticas que nos ajudarão a lidar com as lutas diárias e assim recuperar umas circunstâncias a recuperar as circunstâncias que alteram a nossa vida. Primeira coisa que eu quero deixar o irmão entender é que nós precisamos optar por ver a vida através dos olhos de Deus. Não com os nossos olhos. Irmãos, nós enxergamos coisas que, da verdade, não são reais. Apenas para nós parece uma realidade. Mas quando nós começamos a olhar aquilo que Deus tem planejado para nós e como igreja, dentro das Escrituras, nós vamos perceber que é diferente daquilo que nós vemos. Isso para nós não é fácil, irmão, porque não é natural para nós. Nós não podemos fazer isso sozinhos, nós precisamos permitir que Deus eleve as nossas perspectivas. E sabe como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, lendo as Escrituras, a palavra de Deus, diariamente, e orando, pedindo que Deus mude o nosso pensamento. Que Deus trabalhe na nossa mente para que Ele nos dê entendimento daquilo que é a realidade. Note que quando Jesus começa a caminhar com aqueles dois, aqueles homens estavam ali tristes, abatidos, sem uma perspectiva agora para caminhar, seguir a vida. Eles esperavam uma coisa e não aconteceu exatamente o que eles queriam. E eles voltam então para a sua aldeia agora totalmente desanimados, sem uma perspectiva boa para o futuro. Mas nessa caminhada, então, Jesus começa a conversar com ele. E se nós queremos, então, olhar a vida da ótica de Deus, nós precisamos abrir mão das nossas expectativas. Segunda coisa, então, se nós abrimos mão das nossas expectativas e começamos a ver as expectativas que a palavra de Deus traz para nós, isso pode mudar totalmente a nossa vida.
nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. E isso acontece com aqueles homens. Às vezes nós queremos mudar o universo, às vezes nós queremos fazer com que ele funcione da nossa maneira, mas nós não conseguimos, irmãos. Nós precisamos, então, nos libertar dos ressentimentos e pedir ao Senhor que nos mostre o plano dele. E Jesus faz exatamente isso com os discípulos. Quando ele começa a explicar aquilo que os profetas haviam falado, aquilo que o salmista havia dito, aquilo que Moisés havia relatado a respeito do Messias, aqueles homens agora param e começam a observar que Jesus tinha uma visão diferente da deles, que a palavra de Deus tinha um projeto totalmente oposto daquilo que eles tinham. E nós vamos perceber que Jesus, então, faz menção de ir embora, seguir viagem. Mas aqueles homens dizem, não, fica conosco, é tarde, permaneça conosco hoje à noite, quase por aqui. E quando Jesus entra, e agora junto com eles à mesa, perceba que quando Jesus começa a orar, ele parte o pão, ele reparte o pão, eles então agora abrem o seu entendimento. Diz assim, então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso de número 31. Observe que eles reconhecem Jesus agora. E se nós seguirmos a leitura, eles vão dizer que não nos ardia o coração enquanto ele nos expõe essas coisas. Observe que enquanto eles ouviam a exposição do Antigo Testamento, das promessas, dos profetas falando sobre o Messias, então começa um novo viver para aqueles homens. A visão deles agora, a expectativa deles é diferente. E nós precisamos, irmãos, quando nós reconhecemos a ressurreição de Jesus Cristo, aí nós então vamos ver que isso é fundamental para o nosso futuro. Quando nós cremos nela. E há muitas pessoas que ainda não creem na ressurreição, irmãos. E eles ficam com seus pensamentos, com as suas ideias, mas quando nós reconhecemos a ressurreição de Jesus Cristo e fundamentamos o nosso futuro nela, então a nossa vida é outra vida. O nosso rumo é outro. Então nós começamos a crer que Jesus Cristo pode transformar radicalmente a nossa vida e o nosso viver. Lembre-se, a ressurreição trouxe para aqueles homens esperança, razão para continuar lutando. Tudo que parecia perdido agora, o Messias ressurreto oferece a eles uma vida eterna e abundante. E eles agora começam a desfrutar disso, voltando para Jerusalém. Observe que eles voltam para estar com os discípulos. A saída de Jerusalém era desanimadora, sem perspectiva, sem ânimo. Mas uma vez ouvindo as Escrituras, vendo aquilo que Jesus está relatando, eles voltam agora diferentes. O partir do pão trouxe para eles uma diferença. E aqueles homens agora contam para os discípulos o que aconteceu com eles. Então, hoje à noite, eu queria que você também, ao sair, dessa, às vezes, perspectiva errada, ideia errada daquilo que Deus tem planejado para a sua igreja, que nós buscássemos uma perspectiva correta e nova, talvez para nós, mas não nas Escrituras. Porque Deus tem planejado para nós uma vida abundante, uma vida eterna, e às vezes nós não reconhecemos isso. Não vivemos como se isso fosse uma realidade para nós. Então, hoje à noite, aqueles homens, ao caminhar com Jesus, aqueles 11 quilômetros, mudou a vida deles. A visão deles agora é uma visão diferente. Por quê? Porque eles entenderam o projeto e os planos de Deus para a vida deles, como igreja agora, como discípulo. Então, hoje à noite, eu quero convidá-la a fazer isso, a olhar para Jesus. E talvez os seus ressentimentos, as suas lutas, o seu dia a dia tem atrapalhado a sua caminhada cristã. Então, confesse isso a Deus. Abra o seu coração. Aqueles homens reconheceram as suas dificuldades. Quando eles relataram para Jesus os seus ideais, eles perceberam que os ideais das Escrituras eram diferentes do deles. Eles esperavam um Messias que ia trazer uma transformação em Jerusalém que não era real. A transformação que Deus queria era espiritual. E às vezes nós não temos experimentado essa vida abundante com Jesus, por estarmos olhando de forma errada. Então essas opções que nós estamos dando a você pode mudar a sua maneira de pensar, olhando para as Escrituras. Orando, Senhor, muda os meus pensamentos.
Me ajuda a enxergar o plano que o Senhor tem para a sua igreja de uma forma clara, viva. Esses dias eu estava conversando com o meu irmão mais velho e ele disse, olha, esse filme é muito bom, mas ele tem obscurecido a visão de muitos motoristas. Eu tirei do meu carro. Ele protege muitas vezes a gente do sol, mas ele dificulta a gente ver na viagem de fato o que precisamos ver. E quando ele tirou aquela película que estava ali, agora ele começa a enxergar diferente. Sua visão da estrada, sua visão do perigo é diferente. Então, hoje à noite eu quero convidá-la a fazer isso. Permita que Deus tire essas películas, né, que talvez tenham obscurecido a sua mente, seus pensamentos. Volte para as Escrituras. Leia as Escrituras diariamente. Procure conhecer o plano de Deus lá no Antigo Testamento até no final, em Apocalipse. Porque você vai perceber que o plano de Deus é perfeito, irmãos. Mesmo na nossa imperfeição, Deus pode nos usar para fazer a sua vontade como ele usou aqueles homens. E a igreja do Senhor Jesus, nós vamos perceber que ela deslanchou. Nós estamos terminando já o livro de Atos na escola dominical. E essa caminhada missionária da igreja ela é transformadora, tanto das pessoas que estão ministrando, quanto aquelas que são ministradas. Que o Senhor nos ajude nessa noite a enxergar isso, né? E se nós conseguirmos enxergar, então nós vamos perceber que a nossa vida pode ser uma vida vista pelos olhos de Deus. Nós precisamos abrir, então, mão das nossas expectativas e reconhecer a ressurreição de Jesus. Cristo, que é fundamental para termos um futuro brilhante com Ele. Vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós estamos encerrando esse momento de meditação. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa semana. Que ela seja uma semana vitoriosa, cada um. E que as Escrituras sejam também uma fortaleza para nós. Na meditação, na instrução, na orientação do Espírito para a nossa vida. Oremos. Pai amado, te agradecemos por esse momento aqui de reflexão na tua palavra. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Se há ressentimento, se há coisas que têm impedido nossa caminhada, que o Senhor nos ajude a desvencilhar disso. Que o Senhor também nos ajude a enxergar as coisas do ponto de vista do Senhor. Que as Escrituras, quando estivermos lendo, elas sejam claras para nós. Se há necessidade de tirar coisas que estão impedindo, que o Senhor venha tirar. Ajude no nosso pensamento, para que possamos pensar como o Senhor pensa. A ver como o Senhor está vendo a realidade da tua igreja. E que isso venha nos trazer ânimo, nos trazer uma perspectiva de uma vida abundante com o Senhor. Tudo isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.